Deus me deu, Deus tomou, e bendito seja o nome do Senhor. Foi isso que Jó falou depois da provação, depois das percas e depois da crise. Percebe que a fé de Jó não mudou. E a fé de Jó não foi corrompida. A sua fé não pode ser corrompida pelo que você tem, ou pelo que você conquistou, ou pelo que você recebeu, ou pelo que você perdeu. A sua fé não pode ser corrompida. O seu amor a Deus não pode ser corrompido. A sua certeza, a sua convicção não pode ser corrompida. Mantenha a sua certeza, mantenha a sua convicção. Pastor, certeza do quê? Certeza da salvação, certeza do arrebatamento, certeza que o Senhor Jesus ele tem o poder de mudar a sentença, de mudar a história, de mudar o decreto. Porque tem pessoas que quando recebem de Deus algo, ela abandona Deus. Ela abandona os céus, ela abandona as coisas de Deus, ela já não faz mais com zelo, ela já não se empenha mais, ela já não busca mais. Então, o que Jó disse? Ele disse, nu saí do ventre da minha mãe e nu tornarei para lá. Ele diz, o Senhor me deu, o Senhor tomou, e bendito seja o nome dele. Então, ele continua sendo na minha vida. Ele continua sendo na minha vida o caminho, a direção, a provisão. Ele continua sendo na minha vida o socorro. Ele continua sendo na minha vida o meu protetor, a minha proteção. Ele continua sendo na minha vida o centro. Ele continua sendo. Então, a sua fé não pode ser corrompida pela a circunstância, ou pelo vento, ou até mesmo pela crise, ou pela perca, ou pelo ganho. Não, a sua vida. Porque tem pessoas que a fé dela é corrompida pelo aquilo que ela fatura, ou pelo que ela ganha, ou pelo que ela passou a ter. A fé dela se corrompe. Ela se corrompe. A casa se corrompe, o casamento se corrompe. Porque ela só é aquilo. Ela não é mais uma pessoa íntegra, uma pessoa reta, uma pessoa temorosa, uma pessoa com fé, uma pessoa com crença. Aí ela passa de dar o mérito de Deus e ela passa a dar o mérito à força do braço, à sabedoria dela. Mas a sabedoria vem de Deus, a força vem de Deus, a autoridade vem de Deus, vem de Deus. Querendo você ou não, Deus ele é o dono da força, da sabedoria, do entendimento. Ele é, irmão. Ele é. Então, e tem pessoas também que... Eu falo de Jacó, porque Jacó, quando perde a José, Jacó fica sem ir no altar. Jacó fica num chororô profundo, porque corretamente perdeu um dos seus filhos, está ali lamentando a morte dele, deixou o altar, deixou a Deus, e já não era mais o mesmo Jacó, que ia para o altar, que sacrificava, que glorificava a Deus, que estava ali falando o Deus do seu pai, estava ali buscando, já não é mais o mesmo, porque perdeu. Então tem pessoas que uma pessoa quando perde, uma pessoa quando ganha. Então quando os filhos vai ao Egito e traz notícia de José, ele diz, eu vou para o altar. Quando José diz, pai, vem para o Egito, vem para cá. Ele diz, eu vou para o altar. E depois de quase 15 anos, 11, um pouquinho mais, os historiadores dizem que depois desse tempo de 15 a 12, por aí, Jacó vai para o altar. Depois de muito tempo, eles lembram de Deus. É pedir uma direção a Deus, se vai ou fica. Mas fazia tempo que ele não ia no altar. Fazia tempo que Betel não foi visitado. O altar não foi visitado. Fazia muito tempo. Fazia muito tempo. Então tem pessoas que quando perde também esquecem de Deus, porque acha que Deus é culpado. Mas há uma coisa que eu tenho para falar para os irmãos nessa manhã. A sua fé não pode ser corrompida pelo que você ganha ou pelo que você perde. Deus me deu, Deus tomou, e bendito seja o nome dele. A minha fé continua a mesma, a integridade continua a mesma, o temor continua o mesmo, a reverência a mesma, o fazer com excelência o mesmo.
eu vou permanecer firme, permanecer acreditando, porque quando a gente serve a Deus, o morrer é lucro, irmão. Paulo diz isso, é lucro a morte de um cristão. Então, vamos manter a nossa confiança em Deus. Vamos manter a nossa crença em Deus. Então, a mulher de Jó olha para Jó e diz, você vai continuar ainda? Amaldiçoa esse Deus e morre. Amaldiçoa esse Deus e morre, abandona isso. Abandona a igreja, abandona... As pessoas falam, porque as pessoas acham que servir a Deus é só o semear o dízimo, devolver o dízimo, oferta. Hoje só se fala sobre isso, já não se fala mais. Abandona essa igreja, abandona isso, abandona aquilo, mas a sua fé tem que ser inabalável. O seu espírito inabalável. Uma fé que não se corrompe, uma fé que mantém a certeza, a convicção e que permaneça firme no propósito. Eu vou dizer algo de Deus para a sua vida. O Senhor lá em cima disse para Satanás, observasses tu, meu servo Jó, ele é íntegro, ele é reto. Na terra não tem ninguém semelhante a ele. Ele se desvia da aparência do mal. O diabo disse, ele só está assim porque tu cercasse ele de bem. Então Jó só é aquilo que eu dei para ele. O Senhor disse, toque em tudo que ele tem e verá que ele não vai blasfemar. Ele vai permanecer com a fé inabalável, ele não vai se corromper. Ele não vai blasfemar, ele não vai abrir a boca para nada, porque eu conheço a Jó. Jó não está ali só porque ele ganhou ou só porque ele tem. Ele está ali porque ele é temente. Eu quero orar por você hoje. Quero orar pela sua vida e eu quero orar pela sua casa em nome de Jesus. E o nosso dia será abençoado para a honra e glória do Senhor Jesus. Amém? Vamos orar a Deus, vamos apresentar a Deus as nossas vidas, a nossa casa e a nossa família em nome de Jesus. Senhor Deus e Pai, em nome do Senhor Jesus, Senhor, eu queria que a minha fé e a fé desse povo permanecesse inabalável. Meu Deus, que a gente não se corrompesse pelaquilo que a gente ganhou ou pelaquilo que a gente perdeu. Que a nossa fé não venha a ser corrompida, meu Deus, que o nosso caráter não venha a ser corrompido pelas propostas, meu Deus, porque na necessidade de se vir uma proposta de homem ou de mulher, a gente venha tropeçar ou venha cair. Meu Deus, que a nossa fé venha a ser inabalável, que a nossa convicção venha a ser inabalável, que a nossa certeza venha a ser inabalável, que a gente venha buscar a Tua graça, buscar a Tua presença, buscar o Teu poder e buscar essa unção do Deus do céu. Meu Deus, que essa unção venha a ser liberada sobre as nossas vidas. Que essa unção, meu Pai, que essa unção da integridade, essa unção da certeza, da convicção. Ele disse, Deus me deu, Deus tomou, bendito seja o nome dele. É uma convicção de dizer, Satanás, ele só está te adorando pelas coisas que tu desse. Então Jó só é aquilo que dá. Jó só é aquilo que tem. E o Senhor disse, não, a maior virtude de Jó é o temor. A maior virtude de Jó é o caráter, é a reverência a Deus, é o amor a Deus, é fazer com excelência. A maior virtude sua é o seu temor, é a reverência, não é o seu carro, a sua casa, o dinheiro, a empresa, o trabalho, não. A maior reverência sua é o amor a Deus, é a adoração, é o chamado, é a obra, é fazer com excelência, é o zelo do reino. Eu oro por você, eu oro para que Deus ele traga a restauração e que você venha receber a estrutura para suportar toda essa crise, esse vento, e Deus venha te manter acreditando no céu, na salvação e na cura e no milagre. Eu determino isso, eu profetizo isso, e que o Senhor possa te honrar nesse dia, nessa hora. Deus abençoe, um bom dia a todos, uma ótima quinta-feira, desse dia 12, e que Deus possa abençoar em nome de Jesus. Fica na paz, povo de Deus, em nome de Jesus.